O Supermanhã dá continuidade a essa rodada de entrevistas com os candidatos, agora candidatos à Prefeitura da capital. Hoje a gente recebe Lúcia Viana, que é candidata do PSOL à Prefeitura da capital. Primeiramente, bem-vinda, candidata. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada. A gente começa agradecendo por abrir as portas da sua casa, da sua residência, preparou um café da manhã, a gente já começou batendo um papo, comendo um pãozinho aqui, mas com certeza a gente não veio só para tomar café não. Nós estamos aqui para conhecer um pouco mais sobre a candidata e eu já começo, candidata Lúcia Viana, perguntando sobre o que motivou a senhora a se candidatar à Prefeitura de Palmas. E, é claro, se eleita, quais são as suas maiores prioridades? Então, eu me filiei ao partido político em 2009. Eu não era filiada antes a nenhum partido. Eu escolhi o PSOL porque tem uma política voltada para as pessoas mais vulneráveis. Antes de eu fazer militância em direitos humanos, daí a minha escolha, porque coincidia um pouco com aquelas propostas de direitos humanos que eu conhecia e que eu vinha trabalhando. Desde então, eu percebi que a mulher não vem ocupando os espaços de poder. Tem toda a desigualdade no trabalho, em casa, no trabalho e também na política. Então, em função disso, eu venho me candidatando, né, em todas as eleições. E este ano, a gente está atendendo a um chamado do partido, porque a gente tem sempre tem o histórico assim, de ter uma campanha própria para a majoritária. Então, atendendo ao meu partido e também é uma decorrência lógica da minha vida política, né, desde que eu entrei no partido. Exato, a senhora falou no momento agora atendendo ao chamado do partido, né? A gente que na TV Norte Tocantins recebeu a pré-candidata, então, à Prefeitura da capital, era a Charleide Matos, a pré-candidata do PSOL, e aí na convenção a gente teve essa mudança, apresentaram o nome da senhora, né? Por que aconteceu essa mudança? Por que era apresentado o nome de Charleide Matos e então na convenção mudou para o nome da senhora? Então, na verdade, eu ainda não tinha me decidido, né, se participaria das eleições deste ano. Mas em função de que Charleide, que era a pré-candidata, ela disse que preferia ser a candidata a vereadora, eu resolvi, né, atender esse chamado, uma vez que a gente precisava de ter um nome que levasse as nossas propostas para a população. Em relação a propostas, né, que me foi perguntado, as propostas, a gente tem principalmente propostas voltadas à classe trabalhadora, às pessoas de periferia, às mulheres, aos negros. Não vamos deixar de ser uma prefeita para toda a população, não há dúvida, mas a gente sente que hoje as pessoas mais vulneráveis e as pessoas da periferia, elas são menos atendidas quando se fala de políticas públicas, por exemplo, né? A gente tem a questão de que as pessoas mais vulneráveis, elas são relegadas à periferia da cidade, né? Geralmente até os programas de governo levam essas habitações para a periferia. E aí nós precisamos ter uma cidade mais inclusiva, uma cidade que ela acate, que ela acolha todas as pessoas. Que as pessoas que moram na periferia tenham todos os equipamentos que a cidade pode oferecer. Todas as políticas públicas que os recursos federais podem oferecer. Sobre a gestão atual, a senhora acha que eles não têm esse olhar? E se sim, o que a senhora faria de diferente? Então, às vezes eu vejo alguns problemas em relação a isso, né? Eu até estava comentando esses dias que às vezes eu passo aqui algumas quadras ali próximo da orla e está ali tudo asfaltado, né? E o dia desse eu estava passando ali numa avenida e estavam recapeando uma avenida. No entanto, nós temos Taquaralto, por exemplo, tem uma avenida marginal em Taquaralto que ela está há anos só com tapa-buracos. Então, assim, a gente passa com o carro fica trepidando, porque nós não temos essa política lá. Enquanto recapeiam, por exemplo, estradas aqui no centro, as da periferia ficam relegadas ao segundo plano. Candidata, eu quero voltar
a primeira pergunta que eu fiz para a senhora sobre a convenção, né? Lá na convenção a gente teve essa mudança de nome, que foi apresentado o nome da senhora. Você não acha que pode prejudicar agora na campanha você não ter tido essa pré-campanha para então ir apresentando o seu nome para a comunidade? Não, porque inclusive teve aquela pesquisa que saiu, né, e a intenção de votos eu acho que até aumentou em relação a que tinha uma pesquisa anterior com a Charleide e depois teve uma outra pesquisa e o meu percentual era de 2%. Então, assim, não acredito que... Até porque, assim, nessa pré-campanha, era um período muito curto e, assim, não se faz campanha mesmo, né? E são só cogitações de nomes e tal, né, que ainda estão se firmando. Não vejo que vai prejudicar, não. Assim. E o seu vice, o Silvio Souza, não é isso? Por que ele não compareceu na convenção? Ah, o Silvio trabalha, né? O Silvio, ele é técnico de refrigeração. Naquele dia, ele estava trabalhando, então ele não pôde ir. A senhora não tem medo, então, de que isso apresente para a sua campanha como um despreparo, ali o seu vice não está preparado para estar no dia da convenção? A senhora não tem medo de transparecer isso para o seu eleitor? Não, porque assim, a convenção é uma ação interna do partido, né? Inclusive uma obrigatoriedade, né, que a própria Justiça Eleitoral pede que se faça para que se indique os nomes. Não há obrigatoriedade de que ele esteja presente. Né? É claro que durante a campanha ele pode estar presente, assim, tem a dificuldade do trabalho, porque ele é autônomo, então se ele não trabalhar, ele não se alimenta, né? Assim, ele precisa ter recursos para se alimentar, porque se ele não trabalha, ele não ganha. Perfeito. O seu vice, ele terá um papel ativo agora na campanha? Ele vai estar realmente ao seu lado na campanha? A gente espera, né? Assim, na medida do possível, porque, como eu disse, ele trabalha, né? Diferente de mim, por exemplo, que estou à disposição da campanha. Quando eu era servidora pública, por exemplo, eu me afastava e ficava à disposição da campanha. E, inclusive, recebia salário. Mas, no caso do Silvio, é mais complicado, porque vai ser assim dentro do possível, né, em relação ao trabalho dele. Talvez final de semana ele vai estar mais próximo, porque na semana fica mais difícil. Entendo. Ainda sobre a Charleis, candidata, lançar ela na pré-campanha foi estratégico do partido para tornar o nome dela mais conhecido, porque logo depois ela foi lançada como vereadora. Foi estratégico? É um pouco também, né? Porque assim, ela sempre disse que queria ser candidata a vereadora. E como a gente inicialmente ainda não tinha um nome, porque assim eu não tinha confirmado a minha participação, foi um pouco porque aí a gente estava ocupando esse espaço, né, com o nome dela. A senhora já lançou o nome da senhora como para a campanha, né, de vereadora, deputada. Isso. E agora como concorrendo, né, à Prefeitura de Palmas. A senhora acredita que este ano será diferente? Bem, acredito que sim. A realidade, ela nos impõe uma forma de ver a política, né? E da política acontecer. Geralmente, você tem nas pesquisas o candidato que já está trabalhando há mais tempo, que já é deputada federal, por exemplo, né? Ou um candidato mais antigo, que já é filho de político, por exemplo. Então, assim, você tem todas essas dificuldades para a gente que é um partido pequeno. Né? Que a gente não tem recurso financeiro para estar fazendo, por exemplo, uma pré-campanha à altura, né? Como os outros fazem. Mas acredito que quem decide as eleições é o eleitor. Então a gente pode sim esperar que a gente tenha bastante votos e que possa até vencer a eleição, porque é para isso que a gente está na campanha. A sua candidatura foi uma decisão totalmente particular da senhora ou foi uma imposição do partido? Não foi uma imposição, não. Para mim é interessante também ser candidata. Pessoalmente, a gente ainda tem eleições futuras, então assim, entre não sair candidata este ano, nessas eleições, e ser candidata, tá com o nome em evidência, tá com o nome à disposição dos eleitores, numa campanha do tipo de campanha que é a campanha para prefeito, que é uma campanha grande, né, uma campanha importante,
né? Então, a decisão foi minha, assim, pessoalmente também, e atendendo a esse chamado do partido também. Candidato, a gente andou pesquisando, né? A senhora é servidora federal aposentada, atualmente atua como advogada, então aí digamos que a senhora tem uma carreira onde poderia estar realmente numa fase que estaria descansando, só curtindo o que conseguiu durante a vida. O porquê a política, por que tentar se dedicar realmente agora à política? Então, como eu disse, eu me aposentei em 2015, mas eu já tenho uma carreira política desde 2009. E eu resolvi ser candidata exatamente pela minha condição de mulher, como eu disse, né? E principalmente porque eu acho que as mulheres elas alcançam esses cargos. Aliás, para as mulheres é muito mais difícil ocupar o cargo. E também a campanha em si ela é muito difícil, porque ela tem um custo pessoal muito grande, principalmente para a mulher. Porque, por exemplo, o homem, quando sai candidato, ele, às vezes ele é até enaltecido, mas a mulher não. Até no dia a dia, na política, no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer as reuniões, quando a gente percebe que para a mulher é mais difícil ela participar dessas reuniões, né? Ela tem dupla jornada, ela tem que trabalhar, ela tem que ir para casa, né? E ainda temos muito machismo, então dependendo do companheiro, marido, ela muito provavelmente não vai ser aceita, essa ideia de que ela pode estar na política, não vai ser aceita. E às vezes até a própria comunidade ali não aceita, né? Então, na minha perspectiva, eu sempre achei que eu tinha que colocar o meu nome à disposição até para ser um modelo, exemplo para as mulheres. Porque quanto mais mulheres se põem à disposição, mais outras mulheres vão olhar isso e podem pensar que também elas podem. Sim. A senhora falou aí de uma das principais pautas da senhora realmente. O que a gente pode somar a isso? Quais são as outras pautas que Lúcia Viana vai defender nessa campanha? Então, a gente tem bastante propostas, né? A gente tem um plano de governo, mas esse plano de governo não está fechado, tá? Ele está aberto. Então, o que a gente mais quer é dialogar com a comunidade, é mostrar as nossas propostas, né? A gente tem, por exemplo, a ideia de melhorar a saúde, a educação, né? Aumentar o número de escolas, do ensino básico, né? De creches principalmente, né? A gente tinha alguma dificuldade em relação às creches, saúde, né? A saúde é um grande problema ainda para nós, né? Eu, por exemplo, sou usuária do SUS, eu já fui conselheira de saúde por 4 anos e ainda sou suplente, né? No Conselho de Saúde. Então a gente conhece bem essa área da saúde e sabe que nós precisamos melhorar, porque a saúde, como ela é administrada ali pelos 3 entes, né, o Estado, o município e o governo federal, muitas coisas às vezes ficam ali pendentes porque não se faz essa aplicação da política de uma forma mais adequada, né, com aplicação de recursos de forma mais eficiente, por exemplo, né. Também a gente, como eu falei em relação às estradas, tem o transporte público também, que a gente precisa melhorar. Tem, por exemplo, a população de periferia, por exemplo, jovens de periferia que precisam ser melhor atendidos, né? O jovem de periferia, ele fica distante do centro, ele não tem os acessos que deveriam ter, às vezes não tem nem a internet mesmo, que é dependendo de Wi-Fi, né? De quem pode oferecer, então a gente precisa melhorar isso. Como a senhora avalia a educação, o cenário da educação da atual gestão? E o que a senhora faria para melhorar ou para mudar totalmente o cenário? Então, Palmas, saiu uma pesquisa, assim, o resultado de uma pesquisa agora, né, que Palmas ficou até melhor do que São Paulo, por exemplo, né? Mas a gente sabe que a gente pode melhorar muita coisa ainda, por exemplo, na zona rural, por exemplo, né? A gente pode aumentar o número de escolas na zona rural. Como eu falei, as creches, não é?
O ensino integral, mais escolas de ensino integral, precisamos melhorar, precisamos aumentar, porque a população de Palmas, ela tem crescido bastante, ela cresceu muito nos últimos tempos. Então, isso exige uma demanda por esse serviço, né? De saúde, de escolas. Então, a gente precisa aplicar esses recursos de forma mais eficiente, a gente precisa melhorar bastante o atendimento, né, a crianças, adolescentes. É isso. Candidato, o transporte público, como a senhora tocou, que seria uma das suas pautas, ele é bastante questionado aqui em Palmas, né? Se a senhora viesse a ganhar, a ser prefeita da capital, a senhora retornaria a concessão do transporte público para empresas terceirizadas, ou a senhora acha que mantendo a concessão realmente com a prefeitura está legal, a senhora continuaria? Eu acho bastante interessante a manutenção do serviço pela prefeitura. Eu sou de uma época em que, assim, o meu primeiro emprego foi no TCU, né? E lá a gente estudava muito políticas públicas e tal. E em relação à privatização, eu sempre penso que é o seguinte, se o Estado ele oferece um serviço e ele não tem necessidade de ter lucro, né? Eu não consigo entender como é que, por exemplo, o setor privado, que tem o objetivo de lucrar, que ele vai conseguir oferecer um serviço melhor e mais barato, por exemplo, à população, porque ele visa lucro. Então, muito provavelmente, ele vai diminuir o seu custo ali, né, para poder ter um lucro maior. Mas já o Estado, ele só tem a finalidade de oferecer o serviço. É claro que a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, Palmas é uma cidade que tem uma população ainda pequena, apesar de ter crescido. Então, por exemplo, a demanda por ônibus, não é? Ela ainda talvez seja pequena, porque também é uma cidade que as pessoas têm muito carro. Sim. Né? Então, talvez a gente precisasse incentivar mais a população a usar o transporte público, por exemplo, né? Mas aí a gente precisa ter esse transporte de mais qualidade, talvez as passagens para uma parte, porque também a gente tem muito uma população em Palmas que é mais vulnerável, que não tem dinheiro, então a gente precisa talvez criar aí um passe livre para determinadas camadas da população. Mas eu acho que tudo também a gente está aberto aí às propostas, a gente tem que estudar melhor, né? Assumindo, a gente vai fazer um mapa de como as coisas estão acontecendo, né? Para saber o que será melhor para a população. Candidata, em um cenário de segundo turno, com quem a senhora gostaria de disputar a Prefeitura de Palmas? Eu não tinha pensado nisso, mas não acredito que a gente tem que ter uma resposta pronta em relação a isso, né? Até porque é o que se forma, né? É um futuro que ainda, né? A gente não... Acho que... não sei se talvez em relação às mulheres, por exemplo, né? Não sei se tem alguma diferença, né? Você está com uma mulher ou com um homem, por exemplo, nesse segundo turno. Mas é isso, eu acho que não dá para dizer. Assim, nesse momento eu não consigo pensar numa possibilidade assim, né? E ainda sobre uma possibilidade de segundo turno, caso não eleita, a senhora teria um lado, um partido do qual a senhora pudesse apoiar? Não, é porque o nosso partido ele está federado com rede, né? E a gente não tem arco de aliança com o partido da direita. Né? Então, assim, o voto muito provavelmente vai ficar livre, né? Para os nossos eleitores. Porque nós não estaremos indicando ninguém. Candidata, eu queria agora que a senhora fizesse para
para o eleitor, para quem está assistindo a senhora, uma linha do tempo da vida de Lúcia Viana, desde quando a senhora nasceu até a atualidade. Eu nasci em Tocantins, eu nasci em Rosalândia, que é município de Cristalândia hoje, Rosalândia Velha. Eu nasci em 61. Em 74, meu pai adoeceu e ele era trabalhador rural sem terras. E ele resolveu mudar para Brasília. Papai, nós éramos 6 filhos, né? E mamãe não trabalhava. Teve só um período que ela trabalhou como merendeira, naquela época, né, numa escola. E ele resolveu ir para Brasília para criar os filhos. E meu pai tinha muito interesse que a gente estudasse, e ele viu que se a gente ficasse em Tocantins, a gente não ia conseguir estudar. Até porque, para nos alimentar, ele não ia conseguir também ficar aqui. Então, eu fui para Brasília, lá eu estudei, e todos nós estudamos, na verdade, né, os irmãos, e fiz concurso. Meu primeiro concurso eu tinha 19 anos, foi para o TCU. Depois eu fiz concurso para o Senado Federal. Eu me formei em 1990 e fiz Direito e logo me tornei advogada, mas aí eu fui em 98, quando eu voltei para Palmas, eu tinha passado no concurso do Ministério Público Federal e fui lotada aqui, né, na época. Então, desde essa época, assim que eu cheguei, eu fiz um curso lá no Centro de Direitos Humanos de Palmas, porque assim, eu só trabalhava, né, na área jurídica e tal, assim. Eu também não tinha assim, diz que tem um período da vida da mulher que a gente só cuida dos filhos, não pensa em mais nada, né? E mais ou menos eu tinha quase 40 anos quando eu cheguei aqui. Mas foi a partir dessa militância lá no Centro de Direitos Humanos de Palmas que eu passei a ver a vida com outros olhos, né? Porque até antes eu não pensava nas questões políticas, só votava todo ano, né? E tal. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar, né, com direitos humanos, a gente começa a perceber essas desigualdades que existem e que são desigualdades, porque quando a gente fala em desigualdade, às vezes as pessoas confundem achando que a gente quer igualar todo mundo, mas que as pessoas são diferentes. Sim, elas são diferentes. Mas tem desigualdades que são estruturais, né? Que a gente sabe que em relação à pobreza, quer dizer, se você nasce filho de empregada doméstica, você morre empregada doméstica. Igual eu nasci, né? Se não fosse o estudo, eu nasci filha de um pai que não tinha uma profissão, que era trabalhador sem terra. Minha mãe também não tinha profissão, não tinha estudo, né? Meu pai também não. Então, assim, mas ainda assim, eu acho que a minha vida é uma vida de superação, posso dizer assim, né? E sobre o debate do SBT, a senhora pretende comparecer? Sim, nós estaremos lá. E a senhora falou a respeito de legado, de deixar os frutos e de tudo isso, né, que a senhora acabou de falar. E pode ocorrer da senhora não ver esses resultados, né, esses frutos, como a senhora disse. E a senhora pontuou sobre família. Hoje, a senhora conta com o apoio de toda a sua família na sua candidatura à Prefeitura de Palmas? Sim, eu conto com apoio. Meus filhos têm algumas ideias próprias que eu respeito, né, e eles respeitam a mim também. Mas quando é na época da eleição, eu sempre tenho total apoio, né? Por parte do marido, que não gosta, inclusive não gosta muito de política, né? Não gosta muito assim. Não gosta, né? Mas assim, tenho total apoio. A gente quer perguntar para a senhora agora sobre os outros candidatos, né? Eu queria que a senhora fizesse um breve apanhado sobre Júnior Gel e o que a senhora tem, qual a ideia da senhora em relação ao candidato Júnior Gel. Então, eu não tenho acompanhado assim, a trajetória do Júnior Gel. A não ser por a primeira eleição dele, a gente chegou a trabalhar junto, pedir votos juntos, né? Eu era candidata e ele era candidato lá na UFT, né? A gente estava fazendo campanha na UFT e a gente, vamos distribuir os nossos panfletos aqui junto. Mas, pessoalmente, eu não conheço, eu não posso dizer sobre ele assim, nada importante, porque... mas eu tenho uma admiração por professores, né? Eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito dos professores, porque eles têm uma missão muito boa, né? Uma missão linda que é ensinar as pessoas a crescerem. Então,
Eu acho que, em relação a isso, acho que é um candidato que eu não tenho nada contra isso. Eduardo Siqueira Campos. Então, Eduardo também eu não conheço, né? Assim, só de ouvir falar, porque quando eu cheguei aqui, o Siqueira ainda era o pai, né? Governador. Então, eu só o encontrei algumas vezes, né, na rua, e agora na campanha, realmente eu não tenho também nada contra ele, assim, eu não conheço, né? Desde o começo da pré-campanha que Jana de Valcari tem despontado aí como a principal candidata a prefeita da capital. Ela que vem sempre nas principais pesquisas, agora vem com 40%, 43% mais ou menos de intenção de voto. Qual a opinião da senhora em relação a Jana de Valcari? Então, eu já conheci a Jana desde a primeira vez que ela foi candidata, mas também eu não tenho um relacionamento pessoal com ela, né? Eu acho que ela já está, já tem cargo político, que ajuda muito, né? Porque para quem já tem o cargo, tudo fica mais fácil, né? Também está num partido que tem recursos financeiros, né? Que ajuda muito também. Então, talvez por isso ela tenha esse percentual, isso porque ela já está trabalhando há mais tempo, né? A questão da candidatura à prefeitura. É muito diferente da gente que é um partido pequeno, por exemplo, né? Mas, acho que sendo mulher e se colocando à disposição da política, acho bastante interessante isso. Nós temos o quiz hoje, Nath? Hoje temos o quiz, mas antes disso eu gostaria de saber, e o pessoal de casa, o chat também, todo mundo, como é a rotina da candidata Lúcia Viana e, se eleita, o que vai mudar nessa rotina? Então, a gente estava até conversando, né? Porque eu tenho tentado, eu já estou aposentada e eu estou tentando priorizar a minha vida pessoal. Porque tentando fazer academia e tentando fazer meu próprio almoço, né, minha própria refeição. Então, se eleita for, talvez isso vai dificultar um pouco, mas a gente sempre dá um jeito de continuar com alguma atividade, de conciliar, sim. Certo. Agora, um quiz para a gente finalizar, encerrar esse café. Mais uma vez, a gente agradece por ter, com certeza, recebido a gente muito bem aqui na sua residência. E para a gente fechar com chave de ouro, um quiz. Eu vou perguntar e a senhora, a primeira coisa que vier na cabeça, a senhora responde, tá bom? Um bate-bola bem rapidinho, tá bom? Posso começar? Uma cor. Verde. Um livro. Nossa, eu leio muito, mas atualmente eu prefiro os livros filosóficos. Um esporte. Eu não tenho nenhum, mas assim... A senhora gosta? Eu estou tentando fazer academia, por exemplo, né? Ótimo. Uma inspiração. Uma inspiração. Pode ser pessoa. Tem várias pessoas que eu respeito, mas ultimamente eu acho que Buda. Buda. Uma comida. Piqui. Piqui. Boa, candidata. Religião. Religião. Eu sou espiritualista. Assim, eu tenho um outro olhar sobre a religião, que não é essa de ser, por exemplo, evangélico, católico, sabe? Um sonho. Um sonho. Tornar a sociedade melhor. Eu tenho trabalhado para isso. Algo que a senhora ama. Meus filhos, minha família. Algo que a senhora odeia. Eu não odeio. Eu não tenho nenhum rancor. Graças a Deus, eu não consigo guardar rancor. Esse é o neto? Isso. Ah, que lindo, Netinho. Que lindo. Veio dar um tchauzinho e apoiar a vovó. E aí, beleza?
Um número para a gente encerrar o nosso quiz. Um número? É. 12. 12. Pronto. E assim a gente encerra. A gente agradece, candidata, mais uma vez. E é claro que a gente aguarda também a senhora no debate, então, do SBT que a senhora confirmou. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre as nossas propostas, né, sobre a minha pessoa. Foi muito interessante. A gente continua essa rodada de entrevista com os candidatos, então, à Prefeitura da Capital. Você continua acompanhando aqui no Supermanhã durante todos esses dias. Hoje a gente recebeu a candidata a prefeita Lúcia Viana, que é candidata pelo PSOL, e o Supermanhã continua ligado nas eleições 2024.